das grandes, né? Esqueci de crescer. Brincadeira, mas bom dia a todos. É um privilégio estarmos reunidos mais uma vez como irmãos em Cristo, com o propósito de louvá-lo e estudar a sua palavra. E eu ouvi já algumas vezes os irmãos dizendo que este horário é o horário da escola dominical. Então, em escola dominical, normalmente há perguntas, né? Faço perguntas e... Então, a primeira pergunta é desse lado aqui, mas é uma pergunta simples, né? Havia na Bíblia, ou há na Bíblia, né? Um pregador que usava um vestido de couro. Como que era o nome desse pregador? Pode ser, pode responder. Tá, pode ser desse lado daqui. Um homem que usava um vestido de couro. Agora, desse lado não, desse aqui, ele vestia, as suas vestes eram de pele de camelo. Batista. Saiu. João Batista, ele pertenceu à igreja? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? João Batista viveu no período da lei. E, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo viveu no período da lei, e a igreja só foi formada depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, conforme nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos para mais uma pergunta. Desse lado aqui, o João Batista pregava o quê? O quê? Aqui. Ele pregava o quê? Você está com dó delas? Não sei se você tem dó, não. Estava mais forte nos cantos ali, viu, antes. Então, tá. Tenha mais paciência, então. O que ele pregava? Vamos falar. A vida de Jesus. A vida. Pregava a? Eu ouvi uma resposta ali, mas eu não entendi muito bem. A vida de Deus. A vinda? Arrependimento? Ele pregava bem. Vamos completar essa resposta. Ele pregava, pode completar, o batismo do arrependimento. Ele não pregava o evangelho? Pregava ou não? João Batista pregava o evangelho ou não? Aqui. Pregava o evangelho ou não? O que nós temos em Lucas capítulo 3? Vamos agora abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 3. Talvez, vamos ver o que está escrito aqui. A partir do versículo 17. Aqui, em Lucas 3, 17, João Batista está dizendo o seguinte, a respeito de Jesus Cristo: a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Curioso, né? João Batista anunciando o Evangelho ao povo. Todos sabem que Evangelho, o sentido da palavra, é uma notícia boa. Diz que é uma boa nova. Mas boa é uma notícia boa. Toda notícia é nova, né? Não tem notícia velha. Se é notícia que você não sabia, você foi noticiado, você ouviu.
E o Evangelho é isto. É uma mensagem que surpreende, algo novo que veio da parte de Deus, anunciando algo em favor do ouvinte. Então, João Batista, como nós ouvimos anteriormente, ele pregava o batismo do arrependimento, e a descrição desse batismo do arrependimento é a pregação do Evangelho, uma notícia maravilhosa vinda da parte de Deus. Quando as pessoas ouviam João Batista pregar, era necessário que elas se arrependessem e fossem batizadas. O arrependimento é o primeiro passo, é a entrada para a presença de Deus. Deus vê uma pessoa arrependida, arrependendo-se dos seus pecados e confessando esses pecados a Deus. Deus acolhe. Então, a iniciativa desse processo de uma vida com Deus é o arrependimento. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez isso ao iniciar seu ministério. Nós podemos ler em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento deve ser o primeiro sentimento do pecador ao ouvir a mensagem e em seguida crer na mensagem. Bem, João Batista foi preso. Agora, uma brincadeira, como eu já fiz algumas perguntas simples. João Batista, ele foi apóstolo? Aqui? Desse lado? Sim ou não? Não? Não, João Batista... O que João Batista foi? Bem, aqui já é uma pergunta um pouco mais pesada. João Batista foi o quê? Estamos adiantados. Estávamos aí adiantados. Ele disse que João Batista foi mais que profeta. Então, João Batista foi um precursor do Senhor Jesus Cristo. Ele veio preparando o campo, preparando a área para que o Senhor Jesus entrasse em cena. Vamos ler um texto em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do 2º versículo. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é
é João Batista. Disse o próprio Senhor Jesus Cristo que ele disse: vocês foram ver um profeta? E o próprio Senhor afirma: é muito mais que profeta. Lucas capítulo 3,